que estão acompanhando fora do local. Senhor Jesus, o Senhor possa supri-lo, cada um deles. Senhor Jesus, Senhor, me usa neste momento. Senhor, usa a minha boca, Senhor. E o Senhor fala. Em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu tenho todos os versículos, estão anotados aqui. Então, vou deixar aqui do lado, também? Ó Senhor Jesus. Senhor, essa mensagem, ela é muito rica, irmãos. Eu estava vendo essa mensagem e é muito difícil você separar alguma coisa, porque tudo que está na mensagem é importante. Tudo que está na mensagem, ela nos supre, Senhor, é muito rico. Então, irmãos, eu fiz aqui um apanhado aqui, espero que o Senhor possa conduzir, né? E que os irmãos possam ser supridos. Amém? Nós estamos vendo a mensagem número 8, né? E a semana 4. E o título da mensagem é Santificados, Íntegros e Irrepreensíveis. E o versículo do primeiro dia da semana, da segunda-feira, é 1 Tessalonicenses 5:8. 1 Tessalonicenses 5:8. Fala assim, os irmãos podem ler também, né? Na graça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança, salvação. Irmãos, aqui nós vemos que nós temos a fé, a esperança e o amor, né? Então, nós somos, irmãos, bem-aventurados. Irmãos, nós somos bem-aventurados. Sabe por quê? Porque nós vemos o cuidado de Deus para conosco. Deus, Ele tem cuidado de nós. Senhor Jesus. E Ele cuida de nós na questão da nossa fé. E nos dias que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis, a nossa fé, irmão, é fundamental. Nós precisamos nos apegar à nossa fé, para que a gente possa enfrentar todas as adversidades que nós passamos dia a dia. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a fé no Senhor, a fé no seu plano, fé na salvação completa. O Senhor tem uma salvação completa para nós, né? Senhor Jesus. Para que, irmãos? Para que a gente possa perseverar até o fim. Essa salvação que o que o Senhor está dando para nós, é para que nós possamos perseverar até o fim. Senhor Jesus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Esse fim não está distante. A vinda do Senhor está próxima. Senhor Jesus. Então nós precisamos ser fortalecidos na nossa fé. E por isso nós temos a palavra, nós temos a comunhão, para liberar para nós palavras e palavras, conferências e conferências, mensagens e mensagens. Nós temos recebido a palavra. E uma palavra, irmão, verdadeira. É uma palavra verdadeira. É uma palavra que edifica. É uma palavra que sustenta. Vamos perseverar até o fim. Então isso é muito importante, o nosso viver na igreja seja debaixo do encabeçamento de Cristo, né? Nós estamos encabeçados em Cristo. Senhor Jesus, e vinculados em Cristo. Irmãos, então nós temos fé. Fé em Deus, fé no plano de Deus, fé no poder de Deus. Não só na minha vida, mas também na vida de todos os irmãos. Ó Senhor Jesus. Amar a Deus, amar os irmãos e amar as pessoas. A esperança, irmãos, é não somente a esperança de uma recompensa no futuro que nós possamos ganhar, mas é a esperança de que Deus pode me transformar. E Ele pode transformar a todas as pessoas. Basta nós querermos. Se nós abrirmos o nosso coração,
Ele pode vir e transformar. Nós vimos o testemunho do irmão, dessa pessoa que estava com depressão. Ela abriu o coração e Deus pôde trabalhar. Então, irmãos, se nós abrirmos o coração, se as pessoas abrirem o coração e trabalhar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 12, de Tessalonicenses 5, versículo 12. Vamos ler juntos? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham em vós, e que vos presidem no Senhor, e vos ademoestam. Aqui, irmãos, nesse versículo, Paulo, ele está fazendo um rogo, está rogando para a igreja, para que a igreja possa acatar. Acatar o que, irmãos? Acatar aqueles que trabalham, aqueles irmãos que presidem no Senhor, aqueles a quem estão à nossa frente e nos apacentam. Então ele fala assim, que nós devemos, Senhor Jesus, acatar significa receber, crer, receber, crer. Isso é o que perceber, ver e respeitar. Isso quer dizer a palavra acatar. E quem que nós devemos acatar? Nós devemos acatar os irmãos que estão nos suprindo com a palavra, E também sermos submissos a esses irmãos. E terem alta consideração. Irmãos, tem irmãos que labutam na palavra, que se esmeram na presença do Senhor, para poder vir e levar a palavra para nós. Então, esses irmãos têm que ser considerados em alta consideração, em alta estima. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 13. E que tenhais, amém? E que tenhais amor, em máxima consideração. Amém. Amém. Então, irmãos, aqui, mostra esse trabalho de cuidar do irmão, é um trabalho muito importante. Aqueles que se esmeram, como já falei, se esmeram na palavra, passam tempo na presença do Senhor, por nossa causa, buscando luz para poder nos iluminar também, iluminar os nossos dias. Senhor Jesus, são irmãos, os irmãos que estão à nossa frente, irmãos, são irmãos iguaizinhos a nós. Eles têm as mesmas dificuldades, passam por tribulações, passam por dificuldades, têm famílias, têm filhos, têm a responsabilidade de cuidar das igrejas. São os irmãos que estão à frente, irmãos, e recebem todo o ataque de Satanás, para proteger a cada um de nós. Então nós, irmãos, temos que respeitar, estar submisso a esses irmãos, Senhor Jesus, eles fazem tudo isso, irmãos, para nos proteger. E nós, irmãos, temos testemunha disso, Nós já presenciamos muitos irmãos que se esmeram e nos colocam à frente, recebem tanta coisa, irmãos. Às vezes a gente nem sabe, nem chega até nós o que esses irmãos recebem, Então, por isso, nós temos que ser submissos a esses irmãos, nós temos que orar por eles, e nós temos que respeitar esses irmãos, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, viver em paz, como o versículo termina, uns com os outros. Isso só é possível, irmãos, se nós estivermos no amor, a fé e a esperança, e ter um viver debaixo do encabeçamento de Cristo na igreja. Amém. Senhor Jesus, Deus, Ele tem colocado irmãos à nossa frente. Irmãos,
é difícil, né, para esses irmãos que estão à nossa frente. Porque veja o que 1 Pedro 5,2 fala. Olha a responsabilidade, irmãos, que esses irmãos têm que ter para conduzir o rebanho de Deus. Senhor Jesus, 1 Pedro diz assim, 5,2, né? Pastoreei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, por sorte da ganância. Ah, Senhor Jesus. Irmãos, não é por constrangimento, né? Ah, eu sou obrigado a cuidar do irmão. Não, não é assim. Não é dessa maneira. O cuidado com os irmãos é no amor, né? Senhor Jesus. Também fala, mas espontaneamente, é servir sem coação, é servir com liberdade, é servir com o amor de Deus, é como Deus quer. E como é que Deus quer? Deus quer espontaneamente. Deus não quer que ninguém sirva a Ele forçadamente. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é a vida da igreja, né? Nem por sorte da ganância. Ganância aqui é visar lucro, é querer quanto eu vou ganhar para poder cuidar, apacentar, que eu vou receber. Irmãos, esse não é o nosso coração. E esse não é o coração de Deus. O coração de Deus é que os irmãos que nós possamos servir, Ele em amor, em liberdade e em verdade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E antes de tudo, né, que eles também sejam modelos do rebanho. Esses irmãos são modelos, né? Não dominadores. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, Cosme, não dominadores. Mas esses irmãos são modelos para nós, né? Senhor Jesus. O versículo 4, ele tem um prêmio para esses irmãos. Podemos ler esse versículo 4? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Irmãos, recebereis. O Senhor não promete nenhuma riqueza. O Senhor não promete nenhum bem material. Mas o que o Senhor promete é a imarcessível coroa da glória. Irmãos, vale a pena servir o Senhor? Vale a pena? Ó Senhor Jesus, vale a pena pagar o preço? Vale a pena, irmãos. Vale a pena. E é muito mais agora, irmãos, que nós estamos no final dos tempos. No caminho, Senhor, da volta do Senhor. Vamos perseverar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós temos na Bíblia exemplos de bons pastores. Davi, ele pastoreava o rebanho e ele cuidava do rebanho, não permitia que as feras se aproximassem do rebanho, a ponto de ele lutar com ursos e leões. E quando um gigante afrontou o povo de Deus, ele foi aquele que enfrentou esse gigante. Então, irmãos, aqueles que pastoreiam são aqueles que guardam o rebanho. Ó Senhor Jesus, nós temos um outro, que é o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor. O Senhor é o bom pastor. Ele cuida das ovelhas. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Amém? Vamos lá? Observei os vossos guias e sede submissos para eles,
pois velam por vossa alma. Ó Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Aqui mostra, irmãos, que esses guias, ele cuida das almas dos irmãos, né? E não é nada fácil fazer isso. E por outro lado, ele tem que cuidar porque ele vai ser cobrado. Há uma cobrança porque Deus assim colocou esses irmãos para cuidar das ovelhas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, para que façam com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita vós outros. Tem irmãos cuidando de mim, eu não quero que esses irmãos sofram por minha causa. Eu quero que esses irmãos cuidem com alegria. Senhor Jesus, se eu sou aquele irmão que dou trabalho para esses irmãos, poxa, irmãos, que sofrimento que é para esses irmãos, né? Mas eu quero trazer alegria para os irmãos. Que o meu viver seja submisso a esses irmãos. E que esses irmãos se alegrem em poder me servir. Que eu não seja peso para os irmãos, mas que eu seja alegria para os irmãos. Amém? Senhor Jesus. Agora tem um ponto aqui que nós vamos voltar para Tessalonicenses, o versículo 5,14. 5,14. 1 Tessalonicenses 5,14. Amém? Exortamo-nos também aos... Amém. Consolai os desanimados, amparais os fracos, e sejais longânimos para com todos. Amém. Senhor Jesus. A vida da igreja é maravilhosa, irmão, porque tem todo tipo de pessoa. E tem serviço para todos os irmãos. Ninguém fica sem apacentar, né? Senhor Jesus. Na vida da igreja tem aqueles irmãos que estão desordenados. São aqueles irmãos que não estão debaixo de uma ordem estabelecida por Deus. Eles vivem de acordo com a sua própria vontade, né? Não recebem, não ouvem a palavra de orientação, né? Mas o que nós vamos fazer, irmãos? Você vai excluir esses irmãos? Não, né? Nós não podemos excluir nenhum irmão. Se Deus acatou, nós não podemos excluir, né? Senhor Jesus. Então, mais uma oportunidade para que a gente continue servindo ao Senhor com amor e com alegria. Amém? Também, irmãos, tem aqueles que são os desanimados. Temos irmãos desanimados, né? Senhor Jesus. Então, esses irmãos que são insubmissos, né? Nós temos que cuidar, apacentar e consolar esses irmãos, né? Os desanimados são aqueles tímidos que têm medo e não suportam sofrimentos e aflições. E quando vem tribulações se abalam e ficam desanimados, né? O que fazer? Nós temos que acolher. Nós temos que consolar esses irmãos. Amparar os fracos. Também tem os fracos. O que nós vamos fazer com os fracos? Irmãos, nós temos que carregar nos nossos ombros. E levar esses irmãos a prosseguir, né? Sejais longânimos. Senhor, essa é uma recomendação do Senhor. Nós temos que ser longânimos, Senhor, em todas essas situações, né? O versículo 15 fala: evitai que alguém retribua o mal por mal. Pelo contrário, sempre com...
Amém. Para com todos. Irmãos, muitas vezes nós deparamos com pessoas assim. Pessoas que maltratam, pessoas que humilham. Principalmente quando você vai pregar o evangelho, nós deparamos com pessoas assim. Ah, você não tem nada o que fazer? Você não tem mais o que fazer? O que esse negócio de você estar falando aqui de Deus, né? Irmãos, é triste isso, quando você ouve uma coisa dessa. Um irmão compartilhou um final de semana, aí eu não me lembro, que um jovem na Europa foi pregar o evangelho, a pessoa tirou uma nota de dólar, ou euro, e falou, oh, meu Deus, é esse daqui. Irmãos, oh Senhor Jesus, mas o irmão não desistiu, o irmão prosseguiu. Quando nós ouvimos alguma palavra que vem tentar nos desanimar, nós temos que partir, deixa de lado, e vamos partir para outro. Né? Não vamos desistir. Senhor Jesus, imagino que Noé sofreu. Né? Que Noé sofreu. Nós é por pouco tempo, né? Agora Noé foi mais de 100 anos, irmãos. Imagina que ele sofreu, né, Cosme? Senhor Jesus. Por que, irmãos, se nós não desistimos? Porque nós estamos falando em nome do Senhor, nós estamos falando a palavra do Senhor, nós estamos pregando o amor do Senhor, né? Então, nós vamos prosseguir. Senhor Jesus. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Amém? Irmãos, até agora, nós ouvimos palavras que está relacionada entre nós e os irmãos e o Senhor. Mas agora aqui, a palavra é para mim. É para cada um de nós. Irmãos, regozijai-vos sempre. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Do jeito que nós estamos vivendo nesses tempos, nós estamos vendo amigos, familiares, até próprios irmãos partindo. Como que nós podemos regozijar? Mas o Senhor fala, regozijai-vos sempre. Não importa a situação que a igreja esteja passando. Não importa. Não importa os insubmissos, não importa os fracos, não importa os desanimados. Irmãos, o que nós temos que fazer é alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não é fácil esse mandamento. Não é fácil. Isso quer dizer, irmãos, que a minha alegria não está nas coisas do mundo, mas a minha alegria está no Senhor. Muitos buscam poder, a fama, alegria, sucesso. Há uns tempos atrás eu ouvi uma mensagem, uma reportagem, no YouTube, do cantor Nelson Ned. Não sei se os irmãos viram, foi no programa do Jô. E ele falou no programa do Jô. Senhor Jesus. Filipenses 4:4, irmão. Sim. Diz assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Colossenses 1:6. Amém? Vamos lá? Feito. Vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio muitas tribulação, com alegria, o Espírito Santo. Irmãos, essa é uma palavra que Paulo falou a respeito dos irmãos de Tessalônica. Aqueles irmãos, eles eram perseguidos, martirizados, mas fala assim, com alegria, no Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que alegrai-vos no Senhor. Oh, Senhor Jesus. Versículo 17 e 18.
primeiro de sequência, né? 17 e 18. Tá lá? Vamos lá? Orar sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, isso é uma constante comunhão com o Senhor, né? Então, eu invoco o nome do Senhor. Estou passando por dificuldade, estou passando por tribulação. O que eu vou fazer? Eu vou chorar no ombro do irmão? Não, até posso, mas primeiro, invoco o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, as tribulações traz tristeza, mas o Senhor me traz alegria. Ó Senhor Jesus, as situações à nossa volta pode estar como é que eu disse? Nublada, né? Tenebrosa. Mas nós buscamos o Senhor. Nós invocamos o Senhor. Oh, em tudo dai graça. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo 1 Tessalonicenses. Nós já lemos. Tá? Amém. 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 Vamos para o próximo. Versículo 19. Amém. Não apagueis o Espírito. Irmãos, aqui o Espírito é comparado ao fogo, né? Os irmãos já viram isso muito lá no alimento diário. Romanos 12, 11. Fala assim: no zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Também fervoroso está relacionado ao fogo, né? É muito importante, irmãos, que o nosso espírito esteja ardendo em nosso interior, né? Senhor Jesus. 2 Timóteo 1, 6. Por esta razão, pois que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Reavivar, irmãos, é abanar. Ó Senhor Jesus, também está relacionado com o fogo. Então nós não podemos apagar o Espírito. Senhor Jesus, o que vai manter as nossas vasilhas cheias é o Espírito, é abanando o Espírito, né? Senhor Jesus. Apocalipse 1:3, não precisa colocar não esse versículo, fala assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as palavras da profecia. Bem-aventurado, irmãos. Você é um bem-aventurado. Você que está aqui é um bem-aventurado. Você que está em casa é um bem-aventurado. Senhor, guarda a palavra. Ó Senhor Jesus. Versículo 20 fala: não desprezeis as profecias. A palavra de Deus, irmãos, ela chega até nós através de homens, através dos irmãos, né? E as profecias, irmãos, não são coisas que vão acontecer, né? É predizer, é isso? O futuro, não é isso. A profecia é a palavra. É a palavra falada, é a palavra suprida, é a palavra cavada pelos irmãos, né? Que buscam essa palavra. Senhor Jesus, que nós não devemos desprezar. Senhor Jesus. Vamos ler 1 Pedro 1, 19. É 2 Pedro, desculpa. 2 Pedro 1, 19. Todo lá? Vamos lá? Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Essa que brilha em lugar tenebroso, até o dia clarear, porque o Senhor está chegando. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Tiago 1:21. Agora nós vamos ler uns versículos, irmãos. Tiago 1:21. Vamos lá? Ok? Temos assim... Sim. Amém. Amém. Poderosa. Amém. A palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, mas é a palavra profética, né? Senhor Jesus. Salmo 119, versículo 103. Irmãos, aqui no Salmo 119, nós vamos ver o versículo 103, o versículo 105, o versículo 130 e o versículo 140. Irmãos, esses versículos são bênção para nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Ao meu paladar. Ó Senhor Jesus, o mel, irmãos, o mel é doce, é muito doce, mas a palavra do Senhor é muito mais, Senhor Jesus, vamos lá, vamos prosseguir, meus pés, amém, amém, luz para os meus caminhos, ó Senhor Jesus. 130. Amém. E dá entendimento aos simples. Irmãos, vocês percebem que nós estamos recebendo uma palavra bem profunda dos irmãos que estão à frente, né? Esses irmãos que têm dado essas conferências para nós. E essa palavra não está sendo tão difícil para nós pegarmos ela. A palavra, ela está sendo simples, né? Embora com tanta profundidade, embora com tanta realidade, mas essa palavra tem sido simples para nós. Nós conseguimos entender, nós conseguimos absorver, nós conseguimos desfrutar, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos lá? Versículo 140, é isso? Olha. Amém. Puríssima é a tua palavra. Irmãos, a palavra não tem mistura. A palavra é pura. Ela chega até nós pura. Oh Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Já estamos terminando. Voltamos agora para 1 Tessalonicenses 5:21. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos lá? Amém. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Irmãos, nós temos que dar ouvido à palavra. Nós abrimos o nosso ouvido para a boa palavra. E fechamos o nosso ouvido para a palavra má. Né? Senhor Jesus. Então, a palavra nós temos que ver. A palavra, ela me leva a ter amor com os irmãos, amor pela igreja e amar mais a Cristo. A palavra aumenta a minha fé, o meu amor e a minha esperança. Se essa palavra é sim, nós temos que reter.
Vamos reter essa palavra. Senhor Jesus. Agora, se ouvimos palavra que leva a gente a criticar, leva a gente a se esfriar, nós temos que descartar, rejeitar. Né? Senhor Jesus. Versículo 22. Tendo-vos de toda forma de mal. Significa, irmãos, que o mal pode, de alguma forma, se expressar. Então, nós temos que estar preparados. Versículo 23 e 24. E irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é a... Amém. Também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, Paulo expressou seu anelo aqui, né? Ele fala assim, que sejamos santificados em todos os aspectos mencionados. Que nós sejamos santificados em honrar os líderes, estar em paz com os outros, advertir os desordeiros em submisso, consolar os tímidos e desanimados, amparar os fracos, ser paciente com todos, não retribuir o mal por mal, alegrai-vos sempre, orar sem cessar, em tudo dai graça, não apagueis o espírito, não desprezeis a profecia, julgai todas as coisas, reter o que é bom e abster-se do mal. Senhor Jesus, essa é a promessa do Senhor, né? O Senhor prometeu uma salvação completa para nós. Senhor Jesus, e se Ele prometeu, irmãos, o versículo 24 fala que Ele é fiel e também o fará. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de ler um versículo aqui para os irmãos, que me tocou muito. E eu queria falar esse versículo para todos os irmãos. Os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui, os irmãos que não podem por algum motivo estar aqui, mas que estão acompanhando as suas casas. Eu gostaria de deixar esse versículo para os irmãos, para que os irmãos não desanimem. Para que os irmãos, embora passando por tribulações e sofrimentos, saibam, irmãos, que o dia está clareando. Então eu queria ler com os irmãos, ele está no alimento diário da semana passada, está na página 52, que fala assim: Ele é o primeiro, mas também é o último. Caso fiquemos para trás, não sintamos desmotivado. Lembre-se que Ele também é o último e nos encoraja a continuar. Quando olhamos para trás, encontraremos o Senhor com seu amor a nos encorajar. Estamos cercados pelo seu cuidado. Não é maravilhoso saber que o Senhor está à nossa frente, mas também está na retaguarda? Amados irmãos, aleluia! No momento de tribulação, você, irmão de casa, não está sozinho. O Senhor está contigo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Também eu queria falar uma palavra para aqueles que não conhecem o Senhor. Esse versículo que eu li é para encorajar os irmãos que estão em casa. Mas eu queria falar para os irmãos que ainda não tiveram, para as pessoas que ainda não tiveram experiência com o Senhor. E que você esteja passando por algum tipo de tribulação. Que você esteja sofrendo. Eu quero pedir para que o Senhor possa abrir o teu coração. E você aí, abra o teu coração. E peça para o Senhor, para que o Senhor possa te visitar,
para que o Senhor possa te acolher, para que o Senhor possa te receber. Invoque o nome do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor, Ele está esperando a cada um de nós. O Senhor veio para todas as pessoas. Então, Senhor Jesus, o Senhor possa abrir o coração dessas pessoas, que o Senhor possa entrar nesse coração, visitar o coração de cada um deles, que o Senhor possa fazer morada, que nesse momento, Senhor, eles possam abrir o teu coração, entregar a Ti todas as tribulações, todos os sofrimentos, todas as ansiedades, todas as tristezas. Senhor, consola, acolhe. Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, salva, ainda há tempo, salva essas pessoas, em nome de Jesus, amém. Quero dizer que se você na sua casa, abrir o teu coração, de coração puro, a sua vida não será a mesma. Você vai sentir uma diferença. Que o Senhor possa abençoar a todos. Amém. Amém. Temos 10 minutinhos ainda, tá? Então dá para os irmãos compartilharem em cima do que foi falado aqui. Eu queria aproveitar então, enquanto os irmãos vão tendo sentimento aí. Hoje eu recebi, vários irmãos receberam o testemunho de um irmão. Ele passou para nós, para vocês verem. Testemunho para encorajar a todos a valorizar o falar de Deus nestes últimos dias. Na igreja em Nova Odessa, temos um casal de irmãos que congregavam em um grupo cristão, mas estão reunindo conosco, na vida da igreja há 2 anos. O marido era um pastor, e esse irmão foi apacentado e tudo mais. Olha o que esse irmão que foi apacentado, que está agora na vida da igreja, escreveu. Irmão, não tenho palavras para explicar o que está acontecendo comigo e minha esposa nestes últimos dias. A revelação que vocês têm não existe em nenhum outro lugar. Em toda a minha vida de ministério, nunca ouvi tal palavra. O que vocês estão falando tem mudado de uma forma muito grande minha vida. Tenho sido muito edificado. O que estou aprendendo com vocês neste curto período, não aprendi em toda a minha vida de conversão. É simplesmente maravilhoso. Aqui na igreja, vejo que vocês só falam a palavra da fé em Deus. Palavras verdadeiras, vindas do trono de Deus. Eu agradeço o cuidado de vocês conosco. Sou grato a Deus por ter achado vocês. É o que o Fernando acabou de falar, Que nós temos que valorizar a palavra, não desprezar a profecia. Que nós temos recebido não existe em nenhum lugar. Só na vida da igreja. Porque nós somos melhores? Não, porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor, de tal maneira, conquistou nosso coração, que nós abrimos mão de tudo para poder servi-lo. Que privilégio é servir o Senhor. Vamos valorizar a palavra, valorizar as reuniões, valorizar o alimento diário, valorizar as mensagens que temos ouvido. Ela vem do trono de Deus, porque está baseada na Bíblia. Tudo sai do sentimento de Deus na Bíblia. Essa palavra profética, fazemos bem em atendê-la. Então, louvado seja o Senhor. Tem ainda tempinho, irmãos. Não. Tudo que o Beto leu, que mandaram para ele, era exatamente o que eu ia compartilhar. Tudo. A misericórdia de Deus diante da palavra que nós recebemos. Temos que dar muito graças a Deus, estarmos vivos.
para ouvir esta palavra. Agora, o ponto corretíssimo é valorizar. Porque se nós não valorizar, irmãos, nós vamos pagar um alto preço. Veja bem, irmãos, o que nós vemos recebendo do Senhor é real, é maravilhoso. Ele já fez a parte dele, o Senhor já fez a parte dele. Tudo está consumado. Depende de ser ou não um vencedor e reinar com o Senhor na era do porvir, de cada um de nós. Cada um de nós. A nossa obra ser ou não. Nós estamos fazendo uma obra. Lembra de Paulo? Combati um bom combate, é um combate. E que combate? Ele deu até a vida, e muitos deram a vida. E daí, irmão, ele fez isso para ser um vencedor, para dormir e depois ser um vencedor. E com nós é a mesma coisa. Não, aqui não é o melhor lugar, não é isso. É o único lugar que tem uma palavra sem fermento. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Graças ao Senhor pela palavra. Nós sabemos que Paulo, ele não economizou palavra, ele foi bem assim prático para os Tessalonicenses. Se nós for ver os 5 capítulos, ele não mediu esforço. O que o irmão leu aqui, em 5:14, fala assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, Paulo, ele não falou assim, ó, admoesteis os desanimados. Ele não falou. Ele não falou, admoesteis os fracos. Porque uma pessoa desanimada e uma pessoa fraca, ele fala aqui que nós devemos amparar amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Porque é duro a gente lidar com uma pessoa insubmisso. Sabe? Ele fala para admoestar. Sabe, o que nós vemos aí no trânsito, no mundo, aqui fala assim, ó. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor diante dela. Então, se no mundo é assim, irmão, imagina na vida da igreja, sabe? Então, nós devemos ser submissos ao Senhor. Foi o que o irmão falou aqui, obedecer os vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, sabe? Os irmãos estão conservando a nossa alma, corpo e espírito seja conservado íntegro, até o Senhor voltar. Sabe, você vê o temor que o seu irmão tem, com quem deve prestar conta, para que faça isso com alegria. Agora, com mais assim, não é que eu ganhei, eu fiquei assim, o coração assim, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eu vou dar o exemplo do irmão Fernando. O irmão Beto, o Iô, qualquer um. O irmão está a semana inteira elaborando a palavra, ali com sua esposa, com seus filhos, não pode ter atrito. A gente, lógico que nós temos falha, mas a gente procura o melhor possível, porque eu tenho que ser modelo, né, na minha casa para me dar a palavra. E ali, ó, aí vem uma palavrinha desagrada dos irmãos. Vamos supor, eu falo uma palavra desagrada dos irmãos. O irmão vai dar a palavra, mas ele está gemendo, ele não é o mesmo, sabe? Tipo uma pessoa que faz um aniversário, uma noiva que vai casar, aí você dá uma notícia mal, não, deixa para amanhã. Não dá, não, deixa, ela está tão feliz. Amanhã você dá a notícia para ela, não é assim? Uma criança. Então, assim, é os irmãos da vida da igreja, sabe? O irmão elaborar tanto, e dar uma mensagem, não é mais aquela alegria. Irmão, nós devemos temer muita palavra. Eu ganhei muito do alimento diário essa semana.
Através desse alimento diário, dá para montar mais uns 10 alimentos diários. Muito rica a palavra. Então, graças ao Senhor, que nós seja submissos aos nossos irmãos. Foi Deus que colocou na vida da igreja, sabe? Então, é para temer o bem. Graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Olha o que o irmão leu aqui, ó. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Então, se eu não atender o irmão, eu sou o quê? Insubmisso. E fala assim, e fazei bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, sabe? Então, se eu não for uma pessoa submissa, o que eu estou fazendo? Eu não estou brilhando, eu estou apagando essa candeia no lugar tenebroso, até que o dia se clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Quer dizer, a estrela alva nasce em nosso coração, quer dizer, até a volta do Senhor. Então, graças ao Senhor por isso, irmão, nós não devemos apagar essa candeia. Então, nós devemos ser submissos aos irmãos. Ah, mas o irmão errou, a irmã não foi modelo, né? Às vezes, quem não tem pecado? Quem não tem algum erro, algum deslize? Nós vamos continuar, irmão, pecando. Nós pecamos no passado, pecou no presente, amanhã também nós temos pecado. E o Senhor vai nos lavando, sabe? E a Bíblia fala, reter o que é bem. Eu só vou reter no irmão as coisas boas. As coisas negativas vão ficar para mim, não vou falar para ninguém. Porque as coisas boas nós devemos reter. Então, graças ao Senhor por isso. Acabou. Graças ao Senhor. É importante nós atendermos tanto essa palavra, que o irmão falou algo simples e tão profunda. Sabe que um dos maiores problemas que nós temos é o relacionamento. E essa semana abordou relacionamento na igreja e com Deus. E esta é a palavra profética. É a nossa necessidade atual. Agora, Deus sabe por quê. A questão dos irmãos estar na frente, nos dar essa palavra, é uma necessidade que nós temos agora. E o relacionamento, irmãos, é complicado. Mas é mais fácil nós termos um relacionamento com irmãos na igreja ou com Deus? O que você acha? Mais fácil. É mais fácil com Deus. É só orar sem cessar, não é? Se alegrar e em tudo dar graça. E com os irmãos? Insubmissos, às vezes eu mesmo. Fracos, quando muitas vezes nós mesmos. Quer dizer, nós precisamos nos apacentar entre nós, nos encorajar, ouvir a palavra, não desprezar as profecias, irmãos, não podemos desprezar. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, né, irmãos? Realmente, o relacionamento, como o Eduardo falou, né? Na verdade, lidar com pessoas é difícil. Em casa já é difícil. Imagina você lidar com outras pessoas, né? Mesmo sendo irmãos. É muito difícil. É difícil porque nós temos costumes diferentes, cultura diferente, maneira de conhecer a Deus diferente, desfrutes diferentes. Então muda tudo. Então, na verdade, nós precisamos ser como nos voltar ao Senhor, tomar a cruz, negar nós mesmos, nos humilhar. Para poder encorajar o outro, tem que humilhar, né? Então não tem jeito. O irmão está desanimado, você vai falar para ele alguma coisa de exortação. Não tem jeito, né, Fernando? Não pode exortar quem está desanimado, né? Vai cair mesmo. Então, na verdade, tem que orar, tem que encorajar em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. E esse suportar aí não é carregar um fardo, né? Não é isso, né? É amparar, né? Proteger, dar suporte.
Então, na verdade, isso não está em nós. Essas qualidades nós não temos. Nós vamos buscar no Senhor. É o Senhor que nos capacita. Então, aleluia. Cada dia nós podemos voltar ao Senhor, sermos encorajados e podermos ainda encorajar outros a prosseguir, né? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Para nós encerrarmos, amanhã estaremos aqui às 9 horas, buscar o Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Te louvamos mais uma vez por essa palavra. Que o Senhor mesmo venha nos encorajar, mutuamente. Encoraja-nos no nosso dia a dia. Mas também que possamos encorajar outros a prosseguir, Senhor. Ajuda-nos a cumprir a nossa jornada, terminar a nossa carreira, assim como Paulo, Senhor. Combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé, mas agora ainda nos leva em paz, Senhor. Guarda o nosso trajeto até os nossos lares. Nós precisamos do Senhor. Também ser com todos os demais irmãos que não puderam estar aqui hoje, que estão em seus lares, que estão mesmo alguns que estão hospitalizados, que estão enfermos. O Senhor também possa estar curando os irmãos, fortalecendo-os fisicamente.